Então, a gente hoje vai começar com um texto de José Saramago. Lembrando que a gente falou na aula passada, no encontro passado, que para a gente escrever a gente precisa só de palavras. É igual o artista, né? Um pintor precisa de quê para pintar? Das tintas, do pincel. Nossa matéria-prima são as palavras, né? Então, às vezes é uma falácia a gente acreditar que eu preciso de ler muito para usar escrever. Ou que eu preciso, vamos pensar assim, trabalhar a minha escrita num curso específico, ou que eu preciso de acordar inspirado, nada disso. Se a gente tiver palavra e a gente confiar nessas técnicas de desbloqueio, a gente vai escrever e a gente vai encontrar aquele autor, aquela autora que está aí dentro. Então, o Saramago fala assim: as palavras são novas, nascem quando no ar as projetamos em cristais, de macias ou duras ressonâncias. Somos iguais aos deuses, inventando na solidão do mundo estes sinais, como pontes que arcam as distâncias. E então, começando com esse poema, eu faço uma pergunta para vocês: como nascem as palavras em mim? Né? Essa pergunta ela é muito importante porque a gente pensa a partir de um olhar desperto, acordado, a gente começa a pensar assim: as palavras nascem em mim a partir de quê? Em mim, nascem em mim. São palavras que, como eu estava falando antes, eu me aproprio do noticiário, eu reproduzo. São palavras que eu carrego desde tempos passados e eu ainda não resolvi aquelas palavras e eu ainda carrego e sou fiel a elas, né? Como que essas palavras brotam em mim, né? E aí, nesse sentido, eu convido vocês para esse trabalho gradual, lento e constante sobre as percepções, cada um com as suas, as percepções próprias, percepções autorais de mundo, que vai aflorando a identidade da escrita. Também é preciso estar atento às minhas representações mentais sobre a realidade que me rodeia, sobre os meus sentimentos em relação a outras pessoas e sobre minhas memórias ancestrais. Trata-se de revisitar a infância, a adolescência, a juventude, revisitar o passado e recontar narrativas próprias, narrativas autorais. Todos esses passos fazem parte de uma escrita criativa autoral. Então, eu queria que vocês guardassem essa pergunta. Como que ultimamente, em tempos de pandemia, em tempos de crise mundial, crise nacional política, como que as palavras nascem em mim nesse tempo? Em tempo de reinvenção da escola, em tempo de desafio de conexão com o aluno, com a aluna, com o outro, com aquele ser humano, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela fez assim uma pergunta que balança a gente. Ela falou assim: a gente fala que está com saudade de abraçar, mas assim eu pergunto, será que antes eu abraçava de verdade? Quanto que meus abraços antes eram verdadeiros, né? E aí, nesse momento que a gente está vivendo de tanta revisão, revisão de si, é revisão e reinvenção, né? Revisão de si, revisão do sistema escolar, como as palavras têm nascido em mim, né? E aí eu deixo essa pergunta para que vocês possam pensar nas representações mentais, no mundo de sentimentos e no mundo de sensações. São três coisas diferentes. As representações mentais têm a ver com a nossa cognição, tem a ver com tudo que a gente sabe aqui a partir da mente, dos raciocínios. Eu estou raciocinando por mim mesma, eu estou raciocinando pelos outros, ou estou raciocinando em nome de uma massa, de um grupo social, né? Os sentimentos, geralmente, está sempre na esfera do eu, mas tem muito a ver com as nossas relações, né? Com as nossas dores, com os nossos traumas. E esse mundo de percepção é o primeiro passo para a nossa escrita. É o cheiro. Como é que eu cheiro as coisas? Como é que eu sinto as sensações? Como é que eu me arrepio? Em que momentos eu me arrepio? E tudo isso vai para o texto, tudo isso é enriquecimento textual na reescrita. Então, agora, vocês vão pegar um papel, como sempre, né? Para estar nessa aula tem que ter papel e caneta, e vocês vão fazer uma lista de palavras para mim, tá? Eu preciso de três coisas que cheiram, três coisas que caem do céu,
e 3 coisas que se perderam. Então, já que para escrever nós precisamos de palavras, vamos às listas de palavras, né? Lista é ótimo para a gente escrever. Então, eu quero que vocês, eu vou provocar vocês para irem além. Então, por exemplo, claro que chuva cai do céu, né? Mas boas ideias também. Então, eu queria que vocês abrissem um pouco essas portinhas mentais muito enquadradas, muito acostumadas com as respostas prontas. Vamos voar, vamos abrir essas asas. O que cai do céu, né? O que se perdeu? 3 coisas que na sua vida se perderam, e você tem tanta saudade, né? 3 coisas que cheiram e que te levam para um outro lugar, tempo e espaço. Então, eu preciso que vocês escrevam essas 3 palavras de cada um desses tópicos. E à medida que vocês escrevam, pode ser a primeira coisa que vem. Eu vou parar de compartilhar, porque eu preciso ver vocês agora. Depois eu volto. Então, vamos lá. Quem já escreveu, vai colocar no chat uma das 3 coisas que cheiram, que mais gostou, para a gente ir acompanhando aqui. E vale catar a palavra dos outros também. Ah, eu só tinha escrito 2, gostei dessa. Não tem problema, a escrita ela é democrática, ela é um espaço coletivo, isso não é cópia, isso não é plágio, a gente está se inspirando mutuamente. Natureza, pescoço de filho, terra molhada, grama molhada, perfume, incenso, comida de avó, café, pele de neném, mar, frescor da manhã, vó, pele, roupa, laranja, amor, chocolate, doce, muito legal. Liberdade cheira, muito bom. Incenso, saudade, muito bom. Pão de queijo, que delícia, roupa nova. Eu adoro livro novo, cheiro de livro novo. Então, agora vocês vão escrever 3 coisas que caem do céu. Não, desculpa, uma das 3 coisas que caem do céu. Escrevam aí, vamos lá. E fiquem atentos se alguém escreveu uma palavra que te chamou, hein? Cata a palavra do colega, não tem problema. Chuva, garoa, carro novo cai do céu? Meteoros, inspiração, oportunidades, esperança, neve, folha, bênção, orvalho, neblina, vontade, fé, estrela cadente, né? Oportunidade, estrela também, raios de sol. Muito bom. Se alguém gostou de alguma palavra do colega, pode se apropriar. Aqui a gente está com espaço só, um espaço nosso. Cafuné, muito bom. Adorei. Vocês são muito criativos. Então, vamos lá. Agora a próxima. Uma palavra de 3 coisas que se perderam. Uma só. Gentileza, oportunidade, tempo, fé, dentes, amor, empatia, aconchego, ontem, paciência, vidas, isso, sinceridade, gentileza, cuidado, altruísmo, liberdade, respeito, cordialidade, humanidade, gentileza, amizade. Ninguém perdeu chave, ninguém perdeu sapato, ninguém perdeu a taça do vinho. Legal. Muito bom. Então, vamos lá. Brinco, muito bom. Filhote pequeno, romance, paz, infância. Muito bem. Então, agora, vocês vão, mesmo se vocês tiverem catado palavras, não tem problema. Tânia diz que perde quase tudo, mas escolhe só uma coisa, Tânia, para pôr aí na sua lista. Eu vou compartilhar de novo, porque a gente agora vai escrever. Então, vocês vão agora agora do primeiro tópico, eu já vou lá para os meus slides. Aqui, voltei. Estão vendo? Voltaram a ver? Sim. Tá. Então, 3 coisas que cheiram. Aí você circula uma delas. 3 coisas que caem do céu. Circula a outra. E 3 coisas que se perderam. Circula. A que você mais sentiu pulsar. Às vezes, por isso que eu falo, às vezes foi uma que você buscou no colega, sem problemas. Buscou lá em Saramago, buscou em Camões.
Buscou em Fernando Pessoa, sei lá quem mais. A gente tem que se inspirar. A gente está nesse mundo é para se misturar, fazer um axé bem gostoso, um forrozinho e se misturar. As palavras é a mesma coisa, tá? A gente não configura plágio porque é Ah, uma alheia, não. Então, vamos lá. Vamos pegar esse texto agora e vamos fazer ele nascer. Vocês vão ter aquela técnica de não parar de escrever. Vejam bem, quem não estava aqui. Começar a escrever, eu vou marcar o tempo, só pode parar de escrever quando eu falar que acabou o tempo, tá? E aí vocês vão escrever sem parar, não precisa ser rápido, mas tem que ser um texto coeso, coerente, assim, mas algo, tem que ser um texto que dá para ler, não é uma lista de palavras agora. E essa técnica ela é muito importante para limpar, desbloquear e para trabalhar com aquele eu que foi escolarizado com base na proibição, tá? Então é muito importante vocês se entregarem para esse exercício. Os exercícios só funcionam para quem se entrega. Então vamos lá. Vou começar a marcar o tempo agora e vocês vão escrever. menina. E, gente, o que que faz a gente se sentir tocado pelo texto do outro? É quando ele pulsa a verdade, né, da pessoa. Vocês podem ver, literatura é isso, literatura é presença, literatura é o encontro mais profundo com o ser humano. Minha área de formação não é literatura, eu estou falando como leitora. Eu trabalho com a escrita criativa a partir da linguística, da linguagem, né? Mas a minha sensação é essa, eu acho que quando a gente encontra o humano do outro, e aí a gente se encontra numa verdade, e a gente se emociona, né? A gente sente que é com a gente. Quem mais falou que queria ler? Eu escrevi também dessa vez. Eu pensei em ler para vocês, porque essa é uma dica que eu deixo para todos os professores e professoras. Não passem nada para os seus alunos que vocês não façam também. Escrevam junto e leem para eles o que você fez. É muito bacana. Isso dá união, isso traz empatia dentro da sala de aula, horizontaliza as relações, né? É uma forma é uma maneira de horizontalizar as relações em algo muito bacana que é a criação, né? Então, eu também fiz dessa vez com esse intuito de trazer para vocês esse aprendizado. Vamos escrever com os nossos alunos e alunas. Quem quer ler? Eu não estou acompanhando muito o chat. Espera aí que eu vou abrir aqui. Mas se alguém quiser ler, a gente pode ler mais um pouquinho. Eu vou fazer um pedido para vocês, para quem já pediu para ler, eu vou dar a palavra já já. Eu queria um pouquinho para os slides, para a gente falar de técnica de reescrita, e vocês já podem até ir aplicando algumas aí mesmo nesse texto. Pode ser assim? Aí depois as pessoas que me pediram leem. Eu vou ler o meu, tá? Só para a gente fazer essa vivência, né? De como é que é o professor também ler pro grupo, né? Eu coloquei assim: as palavras brotam nas minhas manhãs como sopros leves. Me conduzem até o papel, onde despejo as palavras que ruminei durante a noite. Elas ecoam suas cores e me nutrem de esperança. As palavras brotam nas minhas dores mais antigas e promovem os encontros das perdas do passado, tempos de despedida do ontem e do agora. Me misturo com o luto de pessoas que nem conheço, e assim vou cicatrizando saudades internas. As palavras caem do céu na noite sem lua, me convidam a pensar no futuro. Acolho uma a uma na peneira da minha existência, sobre a fogueira, e canto a canção de amor. Eu parei aí, tá? Só para a gente dividir aí também. Eu vou abrir agora, compartilhar a tela. Apareceu? Alguém me fala, gente. Sim. Sim, apareceu. Obrigada, Kelma. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar, então, de reescrita de textos. E aí, vocês deixam esse texto aí um pouquinho, presta atenção aqui, que já já vocês vão voltar aí nele. A reescrita de textos tem a ver com autoconhecimento e lapidação. Lembrando de novo que o nosso conceito de autoria não é só autoria textual escrita, por isso a gente chama de autoconhecimento, porque a gente atravessa essa autoria com as identidades, né?
com esse revisitar memórias, revisitar o meu eu. Reescrever um texto é reescrever a nós mesmos. Trabalhar o olhar interno e externo, para que não se acomode numa única maneira de pensamento e visão. Devemos seguir Saramago. Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara. Como, portanto, reescrever o texto de modo a apurar a escrita, o autoconhecimento e o olhar ativo. Aqui eu lembrei do mineiro, eu sou de família, minha mãe é de família mineira, e eu nasci em Brasília, mas minha mãe veio de Minas, meu pai do Goiás, e minha mãe fala assim, o pessoal lá de Minas, olha para você ver, né, bem essa parte do Saramago, né, olha para ver, né, se puderes ver, repara. Então, é isso, a reescrita, a gente nem devia chamar de reescrita, porque é tudo escrita. Não existe escrita de texto sem reescrita. Então, essa é uma grande ilusão, e é mais um equívoco que a gente comete na escolarização da escrita, né? Nossas práticas escolares com escrita, elas abandonam o espaço da reescrita. Por isso que a gente vai crescendo com essa imagem de que a gente não pode errar, a gente tem medo de errar, porque o texto está feio, porque a gente não desenvolveu a liberdade que é o texto, que é escrever e jogar fora porque não gostou, então trocar de pedaço, cortar, colar, tirar a palavra. A reescrita é fundamental para a autoestima dos alunos e das alunas. É um processo muito importante na escolarização. Mas para nós, que já somos adultos, é autoconhecimento, né? Então, o que eu vou falar de alguns pontos. O primeiro ponto, a importância de colocar os textos para dormir. Eu brinco que é assim, põe os textos para dormir, né? Em todos os cursos que eu trabalho com escrita criativa. Por quê, né? Para que pôr o texto para dormir? Isso com quem trabalha com revisão de texto, e a gente que não precisa nem ser da área de língua, a gente sempre, vocês já devem ter vivido isso, a gente sempre percebe que se a gente lê um texto de novo no outro dia, a gente encontra coisas que a gente não tinha visto. A gente encontra, às vezes, até inadequações mesmo, sintáticas, ortográficas, que a gente não tinha visto, que passou, né? E é muito interessante a gente colocar os textos para dormir. Eu chamo de dormir o texto o processo de se afastar do seu escrito por um breve período de tempo. Pode ser de um dia para o outro, literalmente o tempo de uma noite, ou por mais tempo. A técnica consiste em vivenciar novas percepções da realidade da vida, que posteriormente retroalimentam o texto durante o processo da reescrita, né? Então, é assim, eu vivo coisas que quando eu volto no meu texto, nossa, eu tenho riquezas para colocar ali, eu tenho novas palavras para colocar ali dentro. Tem palavras ali que vão estar velhas, que vão estar, não me representam mais, e a gente vai cortar com mais facilidade, né? Então, é essa vivacidade da escrita dentro da dinâmica da vida, né? Aqui também a gente traz a seguinte reflexão. Você pode levar o seu texto para o sono também. Então, essa também é uma técnica muito interessante. Você lê o texto que você escreveu antes de dormir e dorme. Quando você acorda, observa, antes de despertar totalmente, observa, assim, que cheiro, que cor, que imagem que se apresenta para você. Provavelmente ela vai ter a ver com o texto que você leu antes de dormir, né? O Rudolf Steiner, que é o inaugurador, o pai, o pensador da pedagogia Waldorf, da medicina antroposófica e da antroposofia como filosofia e ciência, é um alemão do final do século XIX, início do século XX. Ele fala assim, que à noite o nosso eu coagula as experiências do dia e as transforma em potencialidades para o novo dia. Então, pensa nisso a respeito do texto. Eu trago o Steiner aqui para a gente enquadrar essa ideia no texto. Então, quando a gente põe ele para dormir, aquilo que a gente colocou lá, coagulou, e aquilo ali se moveu, né? E aí, depois, eu tenho outras potencialidades para colocar no meu texto. A segunda técnica de reescrita é ler o texto em voz alta. Então, declamar o texto, né? Não declamar como se fosse um poema, não. Ler o texto em voz alta, podendo ser por você ou por outra pessoa.
É muito legal se vocês puderem pedir para alguém ler o texto. Fala, lê esse texto para mim, porque você escutar o seu texto na voz de outra pessoa é crucial, fundamental para que você possa perceber assim, nossa, ficou, aqui está repetitivo, aqui eu preciso cortar essa palavra, aqui ficou enfadonho, aqui eu perdi o raciocínio. A gente muda a perspectiva, né? Então é possível perceber o tom que o texto foi escrito. Às vezes a gente não escreveu com aquele tom e a pessoa está lendo com aquele tom, né? Por exemplo, um tom severo e a gente escreveu romântico. Não, então vamos entender o que é que está dando a severidade para o tom. Alguma coisa linguística ali pode estar dando, né? Pode estar faltando adjetivos, pode estar faltando cheiros, sensações, cores, imagens, né? Se você queria um texto mais sensorial, romântico, poético, né? Não é à toa que por muito tempo, a poesia foi obrigatoriamente permeada por ritmos, né, sonoridade, métrica. Então, ler o texto em voz alta ajuda a identificar as falhas também de coesão, de pontuação, ajuda a modificar a perspectiva, que foi o que eu acabei de falar, e os sentimentos que evocam no leitor, né. Outra técnica, cortar palavras. Um texto desordenado, muitas vezes é porque ele tem muitas palavras, tem excesso de palavras, excesso de informações. E às vezes, gente, é igual o sumo de uma fruta, sabe? É igual a essência de uma coisa. Se a gente corta palavras, e tem uma brincadeira que a gente faz, é de cortar muitas palavras e ficar só com o essencial do texto. É muito bacana, porque a gente tem um outro olhar, como se o texto se revelasse para a gente. E a gente, nossa, eu nem tinha pensado que esse texto tinha essa essência, era esse o sumo, né? Então, a gente pode começar cortando, por exemplo, adjetivos repetidos ou substantivos muito próximos de significado, conjunções, como eu falei no encontro passado, cortando artigos, né? É produtivo cortar palavras que talvez sejam desnecessárias ou que estejam comprometendo o texto. Algumas vezes a gente substitui, às vezes não, às vezes só tira mesmo, tirar uma frase inteira. Então a gente não pode ter medo de cortar palavras, né? Esse daqui, essa técnica, a 4, ela é muito importante também. Eu falei um pouquinho dela na segunda. É realocar orações, palavras e expressões. Então, é trocar de lugar. Pega o começo do texto e deixa para o final, ou pega uma frase que está lá no meio e começa com ela. Essa história de brincar com o texto, com essa liberdade, também vai nos ajudando a mudar a perspectiva do texto. E, às vezes, a gente pode fazer uma procura de expressões que são assim, eu vou procurar as expressões aqui desse texto que falam do passado. Procuram só essas expressões. Daí, vocês podem, na reescrita, criar um poema, sendo que o primeiro verso vai sempre começar com essas expressões do passado. Sabe, algumas coisas assim que a gente vai aprendendo com as técnicas de reescrita. Ou, por exemplo, uma palavra que você repetiu muito no texto. Você pode tirar essa palavra, realocá-la, começando 3 frases diferentes com ela. Aí a gente chama essa estrutura de paralelismo estilístico. Mas aí você faz com consciência. O problema da nossa escrita é o que a gente faz sem consciência de escritor, de escrita. Quando a gente não tem consciência, a gente pega as palavras, a gente usa a gente entope o nosso texto de sinônimo, de conjunções, e a gente não tem consciência que, às vezes, aquela palavra que a gente repetiu tanto, que o professor a professora só manda cortar, menino, você repetiu muita palavra. Às vezes, aquela palavra é a essência do texto. Por isso que o seu eu, escritor, autor, está trazendo aquela palavra insistentemente. Aí você vai lá e poda a insistência da pessoa. Não, transforma. Transforma essa palavra numa poesia, transforma essa palavra no título, transforma. Ou coloca ela no final com grande impacto, né? Uma frase curta, carregada de imagem. E assim a gente vai aprendendo com a estilística a reescrever os nossos textos, não só com a estilística, gente, com a vida, com essa libertação criativa. A gente vai aprendendo a reescrever o nosso texto num processo gostoso, num processo em que eu me comprometo com a minha escrita, porque é muito legal eu ler o meu texto, é muito bacana eu ouvir o meu texto. E, no fim, isso vira um projeto, né? Isso pode entrar num jornal da escola, isso pode ser uma publicação que vai circular entre os pais.
e assim a gente alia a escrita criativa autoral com uma pedagogia de projetos, como eu também venho falando. Nessa parte aqui de realocar, é muito importante o uso do dicionário de sinônimos, porque às vezes, e também na parte de cortar, o dicionário de sinônimos é um grande aliado da escrita. E essa escuta interna, que é o que a gente também vem trabalhando, dessa voz que é a voz da interdição, a voz da escolarização que proíbe minha escrita, que cerceia, que me limita, né? E aí eu tenho uma proposta, que é a proposta de escrever um diário de bordo, como se fosse uma pesquisa de si, para que vocês possam anotar essas frases que esse eu severo, rigoroso e cerceador, já diria o Paulo Freire, né, o opressor hospedado dentro, né, do oprimido, pensando aqui que a gente vai estar contextualizando esse oprimido como alguém que tem medo de escrever, mas ali dentro tem um opressor, é como se você tivesse engolido o professor e a professora, né, engolido não só o professor e a professora, mas toda a normatização da escrita, toda a proibição com que você foi alfabetizado ou alfabetizada. Então, esse diário, ele é muito interessante, vocês vão anotando e vocês vão tendo consciência, porque às vezes isso vem de diferentes maneiras. Às vezes eu, por exemplo, vou escutar uma voz assim, nada, não presta, tá feio, tá horrível esse texto. Esse é um tipo de voz. Mas às vezes eu vou escutar uma voz assim, deixa isso para lá, tá ótimo, entrega logo isso, tá ótimo. As duas polaridades são negação, elas estão no mesmo foco, a negação. Quando a gente está tanto nessa polaridade do tudo que eu escrevo é ruim, ou então tá ótimo, vamos, deixa assim mesmo, eu estou negando o meu processo de encontro dessa autoria, dessa forja, não é nem encontro, porque encontro parece que está lá escondido, eu vou achar. É que a gente vai forjando a nossa autoria, a gente vai vestindo, modelando a nossa autoria, né? Aí aqui são algumas perguntas, eu posso mandar esses slides para vocês, na verdade eu posso colocar esses tópicos lá no nosso Google Docs, que é o nosso meio de comunicação, né? Como produzo meus textos autorais? Eu valorizo a intelectualidade, a memória e o conhecimento? Sou perfeccionista? Sou muito responsável? Levo essa tarefa sempre muito a sério? Sou dinâmica, espontânea? Me adapto facilmente a tarefas de produção textual? Ou sou relapsa ou relapso? Quando leio o que escrevi, eu penso, assim está muito bom, deixa eu já mudar de tarefa. Ou então, não, não está nada bom, vou desistir, não nasci para isso. Essa é uma pesquisa de si. Tanto o excesso de exigência como o relapso exacerbado revelam uma negação do processo. Fazer com perfeccionismo ou fazer de qualquer maneira são duas polaridades do processo de escrita autoral que atravessam e atrapalham o processo. O ideal é o caminho não dual, é integrando essas partes, essas vozes de negação e trabalhando devagar, com paciência com você mesmo, trabalhando seus bloqueios, mostrando o seu texto para alguém que não pode ser mãe, nem pai, nem namorado, nem esposa, senão vai falar que está lindo. Tem que ser um colega que vai realmente te trazer um olhar diferenciado sobre o seu texto. Então, eu deixo aqui hoje essa proposta do diário, tá? Que vocês escrevam para vocês, não é para entregar, é uma pesquisa de si. Isso vai te dar insumo para você avançar na sua escrita. Eu vou só terminar essa primeira parte aqui, vou abrir de novo para a gente ler mais. Um livro das perguntas do Pablo Neruda, eu gosto demais desse livro, é um livro inteiro que o poeta Pablo Neruda só faz de perguntas, eu chamo de sussurro poético. Eu escrevo cada pergunta dessa num papelzinho, dobro, ponho numa caixinha e cada aluno ou aluna pega um papelzinho e lê em voz alta, e a gente vai criando um clima de escrita. Muito importante, gente, a gente perceber que a gente está no que tem de mais artístico quando a gente faz a escrita criativa. É o momento da arte, a sala de aula se transforma num palco, né? E nós nos transformamos nos artistas. Criar o clima da escrita é fundamental para que esses estudantes escrevam. Como é que eu posso criar esse clima online, né? A gente pode, por exemplo, cada um ler uma pergunta do Pablo Neruda, a gente compartilhando o mesmo arquivo,
e a gente vai lendo as perguntas numa ordem determinada, né? E, enfim, dependendo da turma, se não for muito grande, dá para fazer. Então, eu vou ler para vocês aqui, só para vocês pensarem, por favor. Outro jeito de reescrever é catar uma pergunta dessa e inserir no seu texto. Se vocês pudessem agora, com esse texto que vocês acabaram de escrever, catar, ganhar, né? Vamos pescar. Pescar uma pergunta do Pablo Neruda e colocar aí como se fosse o começo do seu texto, ou o fim do seu texto, ou o meio do seu texto. Qual dessas aí, dessas perguntas aqui, que tem a ver com o que você escreveu? Que se aproxima? Tentem fazer esse esforço criativo. Eu vou lendo, se vocês quiserem, vocês podem ir anotando. Se morri e não me dei conta, a quem pergunto as horas? Diga-me, a rosa está nua ou só tem esse vestido? É verdade que as esperanças devem ser regadas com orvalho? O que você mantém sob sua corcunda? É verdade que no formigueiro sonhos são obrigatórios? É verdade que o âmbar contém as lágrimas das sereias? Como se chama a flor que voa de pássaro em pássaro? Eu vou agora voltar. Vou parar de compartilhar um pouquinho. E agora eu queria que vocês fizessem o seguinte. Como tem muita gente, coloquem no chat, por favor, qual dessas técnicas de reescrita vocês querem aplicar nesse texto, ainda hoje ou amanhã. Qual delas? Quais? Pode ser uma, duas. Vamos colocar no chat, que aí a gente vai conversando um pouquinho? Ou se alguém quiser também ir falando da técnica, por exemplo, o diário da pesquisa de si, pode ser uma boa técnica? Reescrever. Tem como apresentar as perguntas aqui? Tem sim, eu posso copiar e colar. Então, vamos fazer assim, realocar palavras, né, Júlia? Isso, realocar as orações. Procurar palavras repetidas e fazer em forma de um poema, o começo de cada estrofe é aquele comecinho repetido, pode ser muito legal. O diário, ler em voz alta, muito bom. Então, tá certo. Muito bom. E agora, por exemplo, vocês podem já cortar umas palavras aí, né? Enquanto alguém vai lendo. Eu vou pedir para a próxima pessoa que ia ler, eu acho que é a Evelyn, que tinha pedido para ler, não sei se mais alguém. E aí eu vou escrevendo as perguntas do Neruda no chat enquanto essa pessoa lê. Quem quer ler o texto que escreveu? Obrigada, querida. Olha, posso te pedir uma coisa? Você pode ler de novo o pedacinho que você fala do coração e do cérebro? Quando você começa a falar? Porque eu vou usar o seu texto para dar uma dica de reescrita, posso? Pode? Uhum. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Não sei bem ao certo, mas acredito que elas surjam do meu coração. E na hora que eu vou passá-las para o papel... Pronto, só um pouquinho, senão eu vou esquecendo. Desculpa, eu vou te interromper, depois eu esqueço. Ok. Assim, não sei bem ao certo, mas acredito. Tá vendo como é muito mental? Eu acredito, eu penso que, eu acho, eu tô achando, eu tô vendo, eu tô percebendo. Tudo isso é explicação, é da mente. Se você colocar assim, não sei bem ao certo. Aí depois do acredito que, você falou o que mesmo? Pode ser que aconteça com alguns de vocês lerem, tá tudo tranquilo, não tem nenhuma voz proibindo vocês, não tem voz colocando vocês para baixo. Tudo bem. Então, vocês vão escrever isso na pesquisa de si. Não, tá, é tranquilo para mim. Eu escrevo com tranquilidade, eu não me sinto pressionada, eu não julgo o meu texto. Essa voz tem a ver com julgamento. E é um julgamento assim, é bom, é ruim. Esse julgamento dicotômico, dual. Não é juízo, é julgamento. Então, não precisa contar a história do passado, de trauma, não. É o aqui e agora.
Essa pesquisa de si é sobre agora. É o que você sabe por quê? Porque é o que você carrega hoje para o seu texto. E, gente, pode acreditar em mim, vocês carregam isso para o trabalho com os alunos, sem ver, é inconsciente. O jeito que se avalia o texto do aluno vai junto com essa voz. E, às vezes, é essa voz que vai dar aula de redação. Não é você que está dando aula de redação. Fica partido, o professor partido, fragmentado. E é isso que a gente não está querendo. A gente quer um professor que esteja mais unido com essa autoria de vida dele. E ele vai inspirar o aluno. Quando ele falar, vai ser tão dele, que o aluno ou a aluna não vai ter jeito, é arrebatador. Eles vão se apaixonar pela escrita. Se vocês fizerem esse processo de descoberta da escrita de vocês. Deixa eu só olhar o chat aqui. Ah, tá falando assim, o que dizer para a voz quando... Como é que é? O dizer para a voz quando ela diz, nossa, você vai resumir desse tanto, o seu texto vai ficar pobre. Então, Bianca, às vezes a gente corta muito, acho que você está falando de cortar palavras. Às vezes a gente corta muito só para achar a essência. Não é que você vai deixar ele totalmente desse tamanhozinho, não. É só para você perceber como falar diferente. Aí você pode colocar outras. Você pode. Aí vieram novas frases. É porque quando você limpa o texto, aparece o que é. Aí, de repente, aquele monte de palavra que você cortou deu espaço para chegar a uma coisa que não tinha chegado. Uma parte do texto que não tinha sido escrita. E ela só pode chegar quando limpou. Quando tirou esse excesso de não eu, tá bom? Então, não tem problema depois que cortar, escrever mais, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais? Alguém quer ler depois que cortou aí a frase inteira? Ou então alguém quer ler só a frase inteira e o resumo da frase, essas 4 palavras? Gente, me desculpem se eu passo por alguém no chat, tá bom? É porque é tanta coisa que às vezes pode ser que passa alguém que fala assim, eu quero ler e eu não vi. Então, abre o microfone e fala, professora, eu quero ler, Juliana, eu quero ler, tá bom? Que legal, Evelyn, obrigada. Você pode ler para mim de novo a frase que você termina falando em decifrar? Lindo seu texto. Tá bom. Qual é essa frase? Tá no meiozinho. Sim. Lê o que vem antes do decifrar. Assim. Eu tento entender o sentimento e por isso escrevo para que eu possa me decifrar. E aí, então, se você, só uma provocação, tá? Sim. Se colocasse assim, tá muito explicado, entende? Deixa o leitor um mistério. Se você colocasse assim, palavras surgem em mim para que eu possa me decifrar. Ah, ok. Só assim. Mas, assim, é uma sugestão. Eu circulei do que você falou, a palavras fortes que você trouxe no seu texto. Decifrar, expressar, refúgio. Talvez catar palavras dentro do texto é muito interessante, porque você cata essas palavras e na reescrita, você, por exemplo, poderia criar um texto que começasse, as palavras surgem em mim para me decifrar. As palavras, aí depois, escreve, depois, as palavras brotam em mim para eu me expressar. Escreve, depois. Por fim, as palavras só surgem em mim como meu refúgio. Tem uma espinha dorsal, é como se o texto ganhasse uma nova forma, entende? Sim. E aí você vai ganhando essa autoria. Tá tudo aí. Obrigada, viu, Evelyn? Tá tudo no texto de vocês, gente. O texto de vocês é a riqueza. Basta só lapidar. Tá tudo aí. Tá certo? Quem mais? Alguém mais quer ler? Ou quer ler a frase que cortou e que virou uma frase curta? Quando a gente coloca, assim, as frases distantes, nas generalizações, a gente está nos processos alheios, as representações mentais são velhas. E quando a gente coloca em primeira pessoa, é assim que eu me sinto agora, você está intensificando a sua autoria, certo? Não que você vai fazer sempre assim, isso são técnicas para que vocês possam desbloquear essa voz.
Claro que na hora de fazer um relatório, uma dissertação, uma tese, um artigo, sei lá o quê, um plano de aula para entregar não sei aonde, vocês vão fazer com a linguagem pessoal, terceira pessoa do singular, os verbos todos, tudo certo. Mas o que falta, o que carece de a gente trabalhar na nossa escrita é essa parte. A gente cansa de trabalhar a escrita impessoal, a gente passa a nossa escolarização inteira trabalhando as regras da escrita impessoal, as regras dos gêneros acadêmicos. Eu estou falando bobagem? Não é, é verdade. A gente passa a escola, a gente passa a universidade e a gente não trabalha a nossa escrita livre, a nossa criatividade, não trabalha. O que a gente trabalha é assim, isso não pode, corta isso, não pode, exatamente, tem o Enem, esse fantasma do Enem que transforma o ensino médio no cursinho pré-vestibular, né? Então é isso. Eu queria agora voltar para os slides, para a gente poder, antes de terminar o nosso momento, eu falar um pouquinho teoricamente onde é que a gente está pisando, para que vocês saiam aqui com essas reflexões, pode ser? Então, eu vou compartilhar de novo. Não esqueçam de pegar as perguntas do Neruda e levar com vocês, tá? Elas estão aí, eu coloquei no chat para vocês reescreverem esse texto. Hoje, o que vocês vão colocar no Google Docs é esse texto aí, só, mais nada. Hoje a tarefa é simples, tá? Então, vamos voltar lá. Kelma, você me ajuda para ver se foi. Foi, Kelma? Foi. Então, tá bom. Então, vamos lá. O que é texto, né? Então, a gente está falando de texto desde o primeiro encontro. E aí a gente se pergunta, tá, professora, tá bom, Juliana, mas você está falando de que texto mesmo? Porque não é esse o texto que eu trabalho, não, com que eu trabalho, não. Não é esse texto que é objeto do meu trabalho na escola, não é. Então, a gente vai falar que texto é esse, né? A gente está trabalhando com concepções de texto diferentes. Antigamente, a gente tinha uma concepção de texto muito mais enquadrante do que a gente tem hoje, né? Se a gente for olhar, inclusive, nas teorias linguísticas, as mudanças aconteceram. Então, ao nos perguntarmos o que entendemos por texto, vamos nos deparar com respostas como: é um todo repleto de sentido, é algo escrito que tem coesão e coerência, é uma mensagem, é uma comunicação. A partir dessas ideias, percebemos quais são as noções mais tradicionais de texto. Então, tem 3 noções que são muito tradicionais sobre o que é texto. Texto, as pessoas acham que é só o que é escrito. Texto precisa ser coeso e coerente. E texto serve para comunicar alguma coisa para alguém. A gente não está negando isso aqui, só que a gente vai além. Essa perspectiva textual, que parte dessas 3 ideias, ela é lá do século XX, da primeira metade do século XX, praticamente. Com os estudos da sociolinguística e, posteriormente, os estudos de análise do discurso, os estudos da linguística crítica, a gente foi tendo uma modificação dessa compreensão do que é o texto. Então, tradicionalmente, lá nessa época, do início, lá na metade, até a metade do século passado, a gente entende, então, que texto é um conjunto de enunciados, formando um todo significativo, e que depende de coesão e de coerência. Mas o conceito de que texto, como eu estava falando, tendo em vista não só as teorias modernas, mas também as pós-modernas, ele hoje é entendido de uma maneira muito mais ampla, né? Então, como eu coloquei no slide, ó, de acordo com a qual o texto só faz sentido porque foi escrito com um propósito comunicativo por alguém e remetido para outro alguém. Isso lá na década de 50, 60, especialmente 60, com aquele esqueminha famoso que a gente trabalha na escola, que é o esquema do Roman Jakobson, um linguista muito famoso, que ele escreveu que é esse o modelo de texto. O que é texto? E aí ele trouxe, então, um linguista russo que elencou para a gente essa caracterização de texto. Texto é uma mensagem que precisa desses elementos para ser caracterizado como texto. Emissor, receptor, código, canal. Quem nunca ensinou isso? Quem nunca estudou isso? Né? Está nos livros didáticos à torta e à direito. O código é a nossa língua, o canal é escrito ou falado, o receptor e emissor. Essa visão, ela ainda não é a visão com a qual a gente trabalha hoje em dia.
ela é uma visão que ela é diferente da primeira visão, ela é mais dinâmica, porque ela traz a comunicação como elemento de base, né? Então, se lá atrás o texto era só algo que estava todo escrito coerente e coeso no papel, e a sua principal unidade era informar, nesse momento aqui, a gente começou a se preocupar com o comunicar. Mas hoje em dia, a gente já fala em interagir. Então, a gente vai do informar, comunicar, interagir. E vejam bem, tudo isso dentro de um enquadro social. A gente não está apartado da sociedade. Interessou a sociedade numa época em que a industrialização fez o boom, né, o pós-industrial, os níveis tecnológicos cresceram, e as novas tecnologias de informação ainda mais. Toda essa concepção acompanha esses avanços, vamos chamar assim, esses acontecimentos econômicos e sociais. Então, hoje, não nos interessa falar apenas em comunicar, porque as pessoas precisam interagir, e é na interação que as pessoas compram, consomem, que elas consomem, inclusive, ideias, né? Consomem todo um aparato simbólico, né, de uma sociedade capitalista industrial. Então, a gente também não pode apartar essa noção de texto com a noção de sociedade. Mas, nesse sentido, então, essa visão de texto como comunicação, o que vocês percebem que ela tem de mais problemático? Eu tenho minha opinião. Para mim, o mais problemático é essa palavra receptor. E essa separação, emissor-receptor, né? É como se eu fosse meramente passivo, e o autor é o soberano, é ele que produz, ele é o produtor das ideias, do texto, e eu só recebo, receptor, né? E aqui a gente tem, então, um lugar, que é o lugar que a gente fala dessa voz da escolarização que trouxe muita proibição para a nossa liberdade de escrita. Aqui tem esse lugar problemático. É nesse lugar que está a raiz do problema, porque a gente acreditou que a gente é passivo, que a gente não faz parte dessa elaboração textual. E nas teorias pós-modernas, com que hoje a gente trabalha, a gente entende que o texto é interação e que eu produzo significado como leitor. O leitor é ativo. Eu só faço leitura a partir do meu mundo de coerência. O texto não tem coerência sozinho. O texto tem coerência nas interações. Então, essa visão é a visão pós-moderna. A Ingeborg Kohl, uma linguista muito famosa, trabalha aqui da Universidade de Campinas, Unicamp, e ela tem vários livrinhos curtos, interessantíssimos e profundos sobre essa visão textual que eu estou trazendo para vocês. Então, é a interação, olha só o que está em negrito, de modo a permitir a interação ou a atuação de acordo com práticas socioculturais. E lá embaixo, os dois pontinhos. Texto é uma unidade de sentido que pressupõe o sentido global, mas não é o resultado da mera soma de suas partes. E aí a gente tem aqui o que está em amarelo. O texto é um produto histórico, cultural, social, que tem que ser relacionado com a memória coletiva e individual para que a gente possa fazer sentido. Então, olha esse desenho aqui, vocês podem ver. A gente vai somando, então, hoje em dia a gente fala de texto como essa esfera dinâmica que traz a informação, a interação e a comunicação. E texto é tudo isso, né? Então, por isso que eu falo de texto imagético, texto musical, texto oral, texto escrito, e a gente amplia o escopo textual. Então, nesse sentido, a gente precisa promover uma leitura ativa. Se eu não sou receptor passivo, eu preciso ler ativamente o texto. E aí a gente vem com as concepções de gênero textual, né? Gênero textual é muito antigo, gente. Desde Platão e Aristóteles, a gente já falava na história dessa noção de gênero. Só que ela recebeu outro tratamento na antiguidade. Hoje em dia, a gente já tem entendimento de gênero, e principalmente de gênero dentro das práticas socioculturais, que vieram lá de Platão e Aristóteles, mas que passaram pelas nossas mudanças, é claro, né? Então, o que são gêneros textuais? São as formas padronizadas de linguagem, que por meio do uso repetido, desenvolvem características reconhecíveis. Então, eu sei como é uma notícia, eu reconheço uma notícia de jornal, porque ela está dentro desse gênero, desse enquadramento,
que, como eu falei na aula passada, né, nesse livrinho do Bazerman, não só ele, muitos autores falam isso, a gente precisa ter uma visão dinâmica de gênero, né? Esse enquadramento não é para a gente aprender a escrever, colocar os nossos alunos para escreverem notícias a partir desse enquadramento. Não, a gente precisa vivenciar a notícia, por exemplo, dentro de um projeto de jornal escolar, para a gente poder dar a essa notícia a vida que ela merece e a situação de interlocução real para os nossos alunos, né? Enfim, essa é só uma ideia. Tem muitas outras aí que vocês com certeza têm e já desenvolveram, e tenho certeza que tem muitas histórias para contar dessa vivacidade dos gêneros. Então, os gêneros são fatos sociais, não são só fatos linguísticos. Então, quando eu falo, por exemplo, numa reportagem, falei já da notícia, numa resenha, numa história em quadrinhos, numa bula de remédio, numa postagem de Instagram, eu estou tratando desses conhecimentos, desses textos, desses enquadros sociais, pensando nesse conceito de autoria que a gente vem desenvolvendo, e aí sim a gente entende a dinamicidade deles, né? Agora, vem uma pergunta muito importante. Por que a gente tem que estudar a nossa língua considerando os gêneros textuais e não apenas os textos isolados? Olha só a resposta. Porque é por meio da exploração de diferentes gêneros que vamos desenvolver habilidades para viver no mundo social, para interagir, se comunicar e dar sentido às coisas. Porque a vida da universidade, a vida da escola não está divorciada da vida. E porque nós também somos produtores de textos e agentes de mudança. Então, como que a gente vai operar nossas mudanças se a gente não tem consciência do funcionamento social dos textos? Né? Então, é muito importante desenvolver consciência crítica no trabalho com os textos. E aqui eu vou trazer para vocês, já eu volto nesses slides, mas eu queria trazer para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é esse da Hebe Camargo. A Hebe Camargo foi a primeira pessoa, mulher, né, mas a primeira pessoa que fez questão de inserir um sofá no programa de auditório. Ainda lá na rede que ela trabalhava antes do SBT, não me engano, não sei qual é, enfim, acho que foi a Band, lá na Bandeirantes. Ela fez questão de inserir um sofá no programa de auditório. Vejam bem, é um enquadramento que a gente pode considerar de gênero, né, um amplo enquadramento de gênero discursivo textual, o programa de auditório. Dentro desse grande enquadramento, ela tinha, por exemplo, aquele momento das entrevistas. E antes, não tinha sofá para sentar para fazer as entrevistas. Ou eram em cadeiras, impessoais, informais, ou era em pé. Agora, olha só, o que significa, o que significa colocar um sofá num programa de auditório? Que consequências isso vai trazendo dentro do estudo da publicidade, do jornalismo, do mundo televisivo? Vai trazendo intimidade, vai misturando a casa da pessoa que está assistindo a televisão e a pessoa famosa que está lá dentro da televisão, entre aspas, vai criando uma proximidade, uma intimidade. Então, é como se fosse quase uma extensão do sofá da sua casa. O que isso vai gerando para a televisão dentro da vida das pessoas? Vai gerando uma apropriação maior e uma passividade maior com o que vem. É tão íntimo que é como se fosse uma pessoa muito próxima falando para mim aquelas verdades. Não estou dizendo que ali naqueles programas isso acontecia, mas a partir do momento em que ela inseriu esse sofá, muitos outros programas inseriram também. E hoje vocês podem observar os enquadramentos de programas de auditório, como é comum esse tom de intimidade ali dentro, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é consultório médico, principalmente da classe de elite. Né? O consultório médico passou por uma mudança absurda nos últimos 30 anos. Há 30 anos atrás, você ia no consultório médico, as cadeiras eram todas de escritório, o médico estava todo de branco, até o sapato. Tudo isso, gente, é aspectos não verbais de um gênero, porque ali dentro tem vários gêneros que circulam. Tem a consulta médica, tem a receita, a anamnese, diagnóstico, não é? São muitos gêneros. Então, nesse amplo escopo desse enquadramento, né, consultório, dentro de uma consulta médica, como é que são os objetos? O porta-retrato que a médica coloca com
com a família, no consultório, a roupa colorida por baixo do jaleco, sapato que não é um sapato branco, tudo isso vai gerando o quê? Confiança, intimidade, a pessoa se sente em casa, a pessoa sente uma confiança, a palavra principal é essa, você vai evocando algo que é do mundo familiar e vai trazendo para a esfera pública, para o mundo público, né, para uma esfera que não é a esfera familiar. E como terceiro exemplo, eu queria contar para vocês o que é, por exemplo, uma escola particular oferecer carro 0 quilômetro para os alunos que passam no vestibular ou no Enem. Isso já aconteceu. Em 2014, uma escola famosa de Brasília ofereceu carro 0 quilômetro para os primeiros colocados no PAS, no Enem e no vestibular. O que significa isso? Em termos de gênero, significa que a gente está tirando um gênero da esfera familiar, que é acordo entre pais e filhos de uma classe específica, que também é elite, né? Se você passar no vestibular, eu te dou um carro. Um acordo que ele é oral, ele não é escrito, e é um acordo dentro da família. Eu tiro daqui e eu transponho para a escola. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou gerar uma cadeia de gêneros novos, eu preciso ter isso escrito, vai ter que ter um regulamento, virou concurso. Então, foi uma transposição de um acordo familiar para um ambiente institucional, para uma classe média alta, ou, enfim, a gente, né, uma elite, e aí a gente tem toda uma rede de gêneros que nasceram. E voltando aqui na esfera do parto, em termos de gênero, eu esqueci de falar, tem gêneros que nasceram, por exemplo, com a humanização do parto. É muito comum as mulheres que querem parto normal, elas escrevem um plano de parto, colocando tudo que elas querem no parto delas, se for possível, e o médico assina. O médico se compromete com esse plano de parto. O plano de parto é um gênero textual da pós-modernidade, que faz parte desse debate da humanização do parto, mas também de uma elite, de um médico particular, né? Então, eu queria só contar para vocês essa visão de gênero. Por tudo isso é importante... desculpa, eu tirei aqui a apresentação. Já estou concluindo para não ficar cansativo dessa parte, gente. Mas por tudo isso, eu trouxe hoje por escrito o Charles Beiser. Ele fala assim, nossa abordagem de gênero focaliza a ação tipificada pela qual podemos tornar nossas intenções e sentidos inteligíveis. Gênero dá forma a nossas ações. Assim como as ações e intenções humanas são dinâmicas, uma teoria de gênero precisa ser dinâmica, orgânica, ou seja, dentro de um organismo social. O exemplo do plano de parto é perfeito, né? Quando ele fala, gênero dá forma às nossas intenções. Então, eu quero ter um parto humanizado, eu quero que quando o bebê nasça, que a luz esteja diminuída, eu quero que a primeira pessoa a cortar o cordão, a pegar o bebê e cortar o cordão seja, ou sei lá, o marido, a companheira, quem quer que seja. Tudo isso por escrito, virou um gênero, plano de parto, né? Essa teoria de gêneros, com esse olhar que eu trouxe nos exemplos para vocês, precisa incorporar a criatividade das pessoas na interpretação das situações, né? Precisa também incorporar a identificação das metas e no uso dos recursos para alcançar. Então, por exemplo, eu falei agora já do plano de parto. O projeto Mulheres Inspiradoras é outro exemplo, né? As poesias com as temáticas de raça, classe e gênero, para esses grupos de minorias ou maiorias excluídas, como dizia Giroud, na escola, para promover um debate interseccional, classe, raça e gênero, as poesias da Cristiane Sobral, que foram ainda são muito usadas no projeto Mulheres Inspiradoras. Então, essa literatura marginal, essa literatura que pouco circula na nossa escola, né? E aí a gente fala de como é que a gente, então, a partir desse mundo de gênero, vai acordando a consciência crítica e vai trazendo o que não é só colonial, o que não é heteronormativo, o que não é patriarcal, o que não é machista. Se a gente traz um texto, por exemplo, da Sobofun Somé, acho que ele está até aqui, que é uma africana que traz todos os ensinamentos da tribo da Gara sobre intimidade, e assim por diante, saberes indígenas, os povos originários, né? Então, dessa maneira, a gente vai trabalhando na teoria de gêneros.
Agora eu queria saber, vocês estão cansados, não estão? A minha pergunta é essa, para saber se a gente vai colocar a mão na massa ou não. Então, eu vou voltar um pouquinho, vou parar a apresentação. Queria quem quisesse comentar, comentasse, falasse o que sentiu desse tanto de teoria, né? Eu estou tentando mesclar a teoria com a prática para a gente não ficar nessa separação, mas eu tentei trazer os exemplos para vocês fazerem as reflexões de vocês. Queria saber se vocês estão animados para mais uma escrita. Como é que tá aí? A Esmeralda cansou. É cansativo mesmo, né, Esmeralda? Melhor mesmo é escrever, né? Eu concordo. Então, vamos concluir a aula, que eu acho que a gente tem até... O nosso horário era até 4, gente. Me ajuda aí quem é da Secretaria de Educação. É até 4 ou 4h30? 4h30, Fê? Então, beleza. A gente vai para a última atividade, eu prometo, tá bom? Vou compartilhar de novo. Gente, vocês não sabem o tanto que é desafiador para mim não estar vendo vocês de pertinho. Mas, por outro lado, eu estou gostando muito porque está alcançando tanta gente, aí a gente fica tão feliz de estar junto com tanta gente, né, Kelma? Kelma, deu para ver aí? Sim. Então, vamos lá. Sim. Deixa eu só tomar uma água. Então, agora a gente vai pôr a mão na massa, tá? Vocês vão agora pegar o papel, desenhar a mão de vocês, assim, ó, tá? Igual criança. Quando vocês tiverem terminado de desenhar, só uma mão, tá? Não precisa ser as duas, não. Vocês vão fechar os olhos. Vocês vão imaginar um par de mãos da história de vocês. Vocês vão imaginar as mãos de uma pessoa que foi muito importante para vocês. Pode ser uma mão de vó, uma mão de criança, pode ser uma mão de namorado, namorada, mão de pai, de mãe, de amigo, de amiga, pode ser mão de professora, professor, pode ser qualquer mão, mas vocês precisam estar de olhos fechados. Eu quero que vocês enxerguem essa mão em detalhes. Como são as unhas? Como são os dedos? E a temperatura dessa mão? Ela é grande, é pequena? Que cheiro que ela tem? Por onde essas mãos caminhou? Quais foram os objetos que essas mãos mais pegaram? Trabalharam com o que essas mãos? E aí vocês vão trazendo na memória de vocês tudo isso, todas essas respostas. E vocês vão escrever dentro dessa mão que você desenhou as palavras que vieram. Por exemplo, mãos quentes, dedos finos, calejada, palma quadrada, máximo de detalhe. Vocês vão colocar a descrição física dessas mãos dentro, palavras soltas. Quem preferir fazer um desenhozinho, pode fazer, mãos que mexiam com terra, pode desenhar uma árvore, uma planta. Preciso que vocês escrevam todas as palavras. Temperatura, se é enrugada, se não é, se é branca, se é preta, a cor ou outras cores. São mãos femininas, masculinas. Vocês vão colocando todos os detalhes que vocês viram enquanto vocês estavam de olhos fechados. Então, agora vocês estão escrevendo dentro do desenho da mão. Bem rapidinho, palavras soltas, tá bom? Agora eu vou continuar aqui. Agora vocês vão fazer um lembra-lembra. Não sei se vocês já brincaram disso. É assim, essas mãos lembram
lembram o quê? Uma palavra. Por exemplo, essas mãos lembram solidão. Solidão lembra caverna. Caverna lembra meu pai. Meu pai lembra não sei o quê. Entenderam? Vocês vão colocar aqui e aqui. De um lado e do outro, vocês vão completando as lacunas com lembra, lembra. Essas mãos lembram aconchego. Aconchego lembra calor. Calor lembra minha avó. Minha avó lembra pão. Pão lembra cuidado. Cuidado lembra, entenderam? E assim vocês vão. Podem fazer algumas frases do lembra-lembra. Não precisa ser muitas. Juliana, me tira uma Sim, pode dúvida. falar. Por exemplo, vamos colocar a palavra amor lembra família. Aí eu repito embaixo, família lembra, e aí outra Isso, coisa. é isso. Né? Isso mesmo. Essa é uma atividade muito boa para fazer com as crianças e adolescentes. Isso lembra, lembra. Tentem não ir muito, tentem ousar palavras diferentes. Tentem não ficar em abstrações, tá? Ah, lembram aconchego que lembra calor, como eu falei? Não, essas mãos lembram aconchego lembra colo da minha mãe. Tentem trazer o eu, lembra do eu? O máximo possível. Colo da minha mãe, lembra, sei lá, chupeta. Pronto, voltei aqui. Quem já terminou, coloca no chat, por favor. Terminou, lembra, lembra, com algumas palavras. Terminaram? Tá, estão terminando então, né? Então tá bom. Então agora, você fez com seus alunos, né, Sandra? É muito bom mesmo. Então agora vocês vão. Podem fazer como o Joel. Ficou bom, Joel. Obrigada. Cuidado, lembra amor. Amor, filho. Podem ir colocando um pouquinho do lembra-lembra de vocês no chat. Ou então podem ir abrindo o som e lendo um pouquinho. O meu e-mail eu passo no final, tá, Valéria? Essas mãos lembram cuidado. Caminhar lembra rio. Ó, que legal. Amor lembra solidão. Solidão lembra emoção. Olha só, Bianca. Eu lembro o dia de hoje. Uau, Ângela. Carinho para você aí. Amor, cuidado, companhia, trabalho coletivo, movimento, família, amor. Esse cheiro de comida lembra mãe. As mãos lembram minha mão, que lembram. Cadê? Perdi. Nosso passado. Legal. Então, agora, vocês vão escrever a descrição dessas mãos. Vocês vão escrever em algumas linhas. Essas mãos podem começar assim, são mãos quentes, mãos com os dedos assim. Não falem, não falem o que é, não. Vão só descrevendo. Usem o que vocês despertaram no lembra-lembra e usem as palavras que vocês escreveram dentro da mão, tá? Essas mãos, por exemplo, vou dar um exemplo. Essas mãos são quentes, grandes, quadradas.
são mãos masculinas, carregaram muito, muito peso na roça, são mãos roceiras, são mãos, entenderam? Então, vocês não precisam... Tânia, você pode fechar seu microfone, querida, ou você quer falar? Que é a tarefa, essa aqui é a tarefa para casa. Vocês vão colocar lá no Google Docs o texto de hoje, do começo da aula, com as técnicas de reescrita aplicada, tá? Pelo menos uma delas. Na verdade, acho que duas, porque dormir vai ser importante. Coloquem hoje não, deixem para colocar amanhã o texto das 3 coisas que cheiram, quer dizer, que na verdade foi uma coisa que cheira, uma coisa que cai do céu, uma coisa que se perdeu. E a segunda atividade de hoje, vocês podem colocar até segunda-feira, que é essa descrição das mãos. Descreva as mãos de uma pessoa próxima, que aí vocês já fizeram, com o máximo de detalhes. Use os aspectos elencados, sua capacidade de observação, concentra no olhar, formato, descrição física, sua capacidade de percepção, concentra nos cheiros, temperatura, imagens, foco nos sentidos, e sua capacidade de reflexão, concentra nos significados emocionais dessa mão para você. Então, o texto, esse parágrafo, é um parágrafo, 10 linhas no máximo, tem que ter esses 3 aspectos, capacidade de observação, que é a descrição física, a capacidade de percepção, que é a cor, cheiro, temperatura, e a capacidade de reflexão. O que isso significa? Qual o significado dessas mãos na sua vida, na sua existência? O que essas mãos te doaram como aprendizado, como ensinamento? É um significado que vai além, né? Além do físico, além do mundo das percepções, é um significado do mundo dos sentimentos. Então, vocês vão escrever, vão ampliar essa descrição das mãos e postar lá até segunda-feira, tá? Com pseudônimo, do jeito que a gente está fazendo. Quem não tem ainda acesso a esse Google Docs, é só mandar um e-mail para mim ou para a Kelma, que a gente inclui vocês. Mas, para concluir a aula, eu queria trazer de novo a Cora Coralina, sou apaixonada por ela, e esse texto é lindo, chama Essas Mãos. Olhem para estas mãos de mulher roceira, esforçadas mãos cavoqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ou grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, nunca para elas o brilho dos anéis, minha pequenina aliança, um dia o chamado heróico emocionante, dei ouro para o bem de São Paulo, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas, íntimas da economia, do arroz e do feijão da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, da acha de lenha, da cinza da fornalha, que incestavam o velho barreleiro e faziam sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas, ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas os júbilos da colheita. Mãos tenazes e obtusas, feridas na remoção de pedras e tropeços, quebrando as arestas da vida. Mãos alavancas, na escada de construções inconclusas. Mãos pequenas e curtas de mulher, que nunca encontrou nada na vida, caminheira de uma longa estrada, sempre a caminhar, sozinha a procurar o ângulo prometido, a pedra rejeitada. Então, esse texto é muito interessante, se a gente vai falar na próxima encontro de estilística, a gente olha esse texto, né, ela faz o convite do olha para estas mãos, de mulher roceira, e aí ela já invoca a figura feminina, logo no segundo verso, mas ela só vai colocar o pronome possessivo de que essas mãos, dizendo que essas mãos são dela, muito mais à frente. Aí ela se concentra nas mãos, mãos que jamais calçaram. Aí vem aqui, ó, minha pequenina aliança. Olha a dança entre as mãos e o eu, né?
Minha pequenina aliança. Nessa hora, essa frase solta aí dentro, parece que ela está olhando para as mãos e falando das mãos, de como é, né? Pesada, falange curta, sem trato, sem carinho. Aí parece que ela bate o olho na aliança, né? A sensação que a gente tem é que ela colocou essa frase aí assim, como se fosse no natural da observação dela, minha pequenina aliança. E depois ela volta para o outro estilo, mãos que varreram e cozinharam, lavaram, estenderam, toda essa repetição verbal. Mãos domésticas, aí ela já foi para o adjetivo, e remendonas, então ela fez esse estrofe com base nos adjetivos. Aqui era verbal, ó, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam. Aí depois, mãos domésticas e remendonas, foi para os adjetivos. Até que ela vai, minhas mãos doceiras. E aí, aqui sim, a entrada do minhas traz a figura dela, né? Então, a gente pode fazer análise estilística depois desse texto, se vocês quiserem, no próximo encontro, a gente vai fazer de outros textos, mas é essa a ideia, manter acordado, desperto, o nosso olhar para o texto. Então, é isso, eu vou voltar aqui agora, vou parar a apresentação, e a gente encerra o curso por hoje. Eu agradeço imensamente pela confiança de vocês, por ficarem até o final, e espero que vocês estejam comprometidos e comprometidas com a escrita de vocês, com a mudança, com novos territórios, com a ousadia, tá certo? Só mandar e-mail para mim ou para a Kelma, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, e aí vocês podem mandar e-mail ou para mim ou para a Kelma, para a gente colocar vocês no Google Docs, tá bom? A gente está gostando tanto desse curso que a gente vai falar com a Heloísa, lá do CIL, viu? O pessoal também da regional, se quiserem, que a gente pode depois pensar numa segunda etapa.